Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina, vocês estão bem, vocês estão de boa? Como é que tá a ansiedade aí pra amanhã, hein rapaziada? Primeiramente, antes da gente começar o vídeo, antes de falar de Lucas Perry e falar de Caleri, que é a proposta desse vídeo aqui, eu quero agradecer vocês ontem pela live maravilhosa que a gente fez aqui no canal, pensando já nesse jogo de quinta-feira, toda essa expectativa, possível escalação, a informação que eu trouxe aqui pra vocês do Eduardo Afonso da ESPN, lá do Luciano e do Caleri, que muito provavelmente estarão sim em campo, ou pelo menos no banco de reservas contra o Palmeiras na quinta-feira. Até pegar um ganchinho aqui pra gente falar do Caleri, mas agradecer demais a audiência de vocês mandaram muitas mensagens, eu não consegui ler todo mundo, infelizmente. Eu tava com um pouco de dor de cabeça, sabe? Eu não tava no mesmo ritmo de sempre das nossas lives. Eu tava jogador voltando de lesão, tá ligado? Nem tava tão lesão assim, nem tava tão ruim assim. Não, tive que ser tratado no DM do São Paulo, graças a Deus. Senão era 2 semanas sem fazer um vídeo, sem fazer uma livezinha pra vocês. Nem shorts eu ia conseguir fazer aqui no YouTube, nem videozinho curto, se eu fosse me tratar no DM do São Paulo, rapaziada. Mas eu já tô um pouquinho melhor. Fiquem tranquilos, fiquem despreocupados, mas eu não tava no mesmo ritmo de sempre, né? Conseguindo acompanhar pra caramba as mensagens de vocês. E antes da gente comentar aqui um pouco sobre tudo isso que o Caleri está fazendo para conseguir voltar a jogar, para conseguir atuar diante do Palmeiras na quinta-feira pela Copa do Brasil, jogador que sabe da importância desse jogo, sabe da importância da camisa que ele veste, e também sobre o amadorismo total da nossa diretoria, né? Ou pelo menos o suposto amadorismo envolvendo o caso do Lucas Perry. Eu acho que é um caso para a gente analisar um pouquinho mais a fundo. Eu comentei na live de ontem, falei bastante sobre isso que a rapaziada perguntou no chat e tudo mais, mas eu quero trazer aqui os dois pontos, porque agora todo mundo também quer ser pai de criança bonita, né? Todo mundo quer falar, não, eu acreditava no PR e tudo mais. Tem uns que realmente acreditavam, tem uns que realmente acompanhavam a base, e eu acredito nas pessoas que dizem isso, mas tem muito otário também que só quer atenção, que diz, não, eu sempre acreditei no goleirinho Lucas Perry. Calma aí também, né? Todo mundo quer ser pai de criança bonita, todo mundo quer ser confeiteiro de bolo pronto, né? Mas quando o bolo tá no forno, quando o bolo tá assando, ninguém quer saber, né? Quando queima a rosca, ninguém quer assumir, né, senhoras e senhores? Lá ele! Antes da gente falar de tudo isso, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você for novo, se torne membro também, manda um valeu demais, que aí você ajuda diretamente o meu trabalho, diretamente o meu canal também. Compartilha com todos os seus amigos, manda para todos os São Paulinos, todas as São Paulinas que você conhece, manda no teus grupos de WhatsApp aqui. Ó o vídeo desse maluco aqui falando do Caleri, falando do Lucas Perry, todo o meu conteúdo aí, que os senhores são fera, viu? Além de deixar o like, deixar o gostei, vocês têm que compartilhar também, que ajuda demais. Galera, desde o jogo contra o Tigre, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Caleri tá sofrendo aí com essas dores lombares, com essas dores nas costas, e tá se tratando dia, tarde e noite, segundo o que disseram alguns jornalistas, principalmente o André Hernan, que deu essa informação de que o Caleri tá fazendo de tudo para jogar. Ele já fez isso no jogo de ida, porque ele já estava com esse problema. Vamos lembrar que o Dorival comentou sobre ter utilizado o Caleri, ele até falou, pô, olhando hoje pode ter sido um erro, mas eu precisava do resultado, eu precisava do... Pô, ele precisava usar o centroavante, ele sentiu a necessidade. Muita gente criticou o Dorival. Eu, por exemplo, acho que o Caleri era desnecessário entrar naquele jogo, mas e se empata, e se frustra o torcedor, e se a gente não tivesse a melhor campanha da Sula e por um acaso a gente enfrentar um News Old Boys na semifinal, todo mundo vai se perguntar, pô, por que o Dorival não colocou o Caleri naquele joguinho, pelo menos 10 minutos para ele empurrar uma bola para dentro, né? A gente sabe que esses e se no futebol existem demais e toda vez a gente vai ficar pensando nesse e se, nesse e se. No futebol, qualquer coisinha pode causar um efeito borboleta mirabolante. E causou no São Paulo no sentido do Caleri, que tá com essas dores, tá com esse problema. Mas muita gente desdenha, e eu tô acompanhando isso nas redes sociais, eu não sei se isso chegou até vocês, mas muita gente desdenha do Caleri e do futebol, da qualidade técnica do Jonathan Caleri, que a gente até comentou na live de ontem. Ele fez mais de 65, se eu não me engano foram 67 jogos no ano passado, não vamos lembrar os números corretos que a gente falou ontem, mas a gente puxou a capivara do Caleri na temporada passada, foram quase 70 jogos, 27 gols, ajudando o time demais. E todo mundo fala da brilhante qualidade técnica do Alexandre Pato, mas ninguém fala da garra e da fome de fazer gol do Sr. Jonathan Caleri. Que pra mim isso é um fator preponderante pro Caleri que a gente já tinha visto na primeira passagem. A gente tá vendo agora um Caleri tático, um Caleri dando assistências, um Caleri que com o Dorival não fica só lá pra dar uma casquinha, pra tentar uma bola de cabeça. Não, a gente tá vendo o Caleri fazer mais parede, fazer mais pivô. Pra mim ele fez uma jogada excelente pro Pablo Maia fazer um gol contra o Internacional. Eu estava lá no Morumbi, ele protege a bola, consegue trazer e deixar em condições pro Pablo Maia acertar um belo chute. Foi o segundo gol
contra o Internacional no Morumbi. A gente não viu o Caleri fazer esse tipo de coisa antes do Dorival, ou seja, o Dorival também está melhorando o Jonathan Caleri, pô, aos 29 anos. Quando eu digo que eu acho as pessoas malucas que criticam o Caleri, são que beleza, tem um argumento técnico para falar do Caleri, que não é um centroavante brilhante, ele não é um França, não é um Luiz Fabiano, não é um Dodô, né? Nada disso, e não dá nem para colocar ele perto desses caras tecnicamente. Mas se você for olhar por tudo que o Caleri te entrega, por toda a briga, toda a disposição, e não é briga no sentido de porrada aleatória, não é sentido Luiz Fabiano de arrumar confusão, não é uma crítica ao fabuloso, tá? Mas é só pra... Quando você fala que o Caleri briga muito, é porque ele disputa todas as bolas, ele não é chinelinho, ele não tem o medo de colocar o pé na dividida, e a gente cansou de ver atletas do São Paulo dos últimos 20 anos fazendo justamente isso. Às vezes o cara era muito bom tecnicamente, só que não tinha essa mentalidade. O próprio Alexandre Pato sofreu com isso na carreira, de não ter essa mentalidade vencedora, de não ter essa mentalidade de eu quero ganhar a todo custo, eu vou disputar a bola com esse cara, ele vai parar na lateral e eu vou conseguir fazer o gol. Isso ele tem de sobra, ele pode não ter a qualidade técnica desses três, por exemplo, que eu citei, brilhantes tecnicamente. O França, infelizmente, eu não consegui ver, mas o que eu vi de vídeo, meu Deus do céu, esse cara hoje era a camisa 9 de Real Madrid, pelo menos na minha opinião. A galera mais velha aí pode falar se eu tô super valorizando o França ou não, mas pelo que eu vi de vídeo, pô, tudo bem que o YouTube às vezes engana, né? Mas não acho que seja o caso do França. A todos esses que desdenham do Caleri, eu sinto pena. Eu sinto pena, que são caras que não sabem ver o que está acontecendo com o São Paulo, o momento do São Paulo, de tudo isso, que é pessimamente administrado. Não sei como tiveram a inteligência de trazer um cara como o Caleri, que tem essa mentalidade de capitão. O Rafinha até pode usar tarja e pode ter atitudes positivas, a experiência de trocentos anos, trocentos jogos pelo Bayern de Munique, mas para mim, o capitão por atitude é Jonathan Caleri. O símbolo hoje do São Paulo não era Rogério Ceni, não é Luciano. O símbolo de atitude é Jonathan Caleri, que, como eu falei, perdeu um gol que não pode perder, como perdeu contra o Palmeiras. E toda a jogada foi maravilhosa, né? O lançamento do Arboleda, maravilhoso. O domínio no peito do próprio Caleri, deixando o Gustavo Gomes para trás, também foi perfeito. O chapéu sem querer no Everton foi digno de Messi. A finalização foi nível Pablo, aí o Caleri tem que melhorar. Mas como eu até citei na live que a gente faz toda segunda-feira no canal do meu grande parceiro Emerson do Tiro de Meta, talvez justamente essas dores que o Caleri estava sentindo na região lombar podem ter limitado os movimentos dele, que ele não conseguiu finalizar de uma melhor maneira. Então a parte física ali pode ter pesado também. Não é passando pano, mas já passando, pode ter sido a própria lesão que ele está sentindo, que limitou os movimentos dele na hora de finalizar de uma melhor forma e não perder o gol, que novamente não pode perder um gol daquele. Mas um cara que se entrega, que se dedica para voltar o quanto antes, para poder estar à disposição do treinador no principal jogo do ano, isso é digno de tirar o chapéu. Isso é sim uma construção de um ídolo. É um ídolo sim em construção para mim. Se ficar aí, se vencer títulos, se continuar sendo importante do jeito que é, continuar com esse tipo de atitude, logo não tem o menor problema você chamar ele de ídolo. Acho muito cedo. Talvez um dos mais identificados do atual elenco, isso sem sombra de dúvidas. Não vamos esquecer da primeira passagem dele também, que foram 6 meses que ficaram nos nossos corações, e não esperou ficar com 34, 35 anos para voltar. Voltou com 29, podendo ali talvez ficar na Europa, continuar em times de menor expressão. Talvez, mas decidiu voltar com 28 para 29 anos, não com 35, como outros talvez estão pensando em fazer, né? Foi uma indireta pro Lucas Moura? Será que foi uma indireta pro Lucas Moura? Se eu citei o nome do cara, então nem indireta foi, né? Foi direta mesmo. E rapaziada, ontem inclusive, eu não vou lembrar o autor da frase, mas teve uma frase maravilhosa aqui no chat. Eu não vou me lembrar o autor dela, então eu não vou cometer o risco aqui de errar o nome da pessoa. Mas a frase dita aqui por vocês, por um de vocês, foi: a diretoria do São Paulo, para ser incompetente, precisa melhorar muito. Saiu notícia aí nos últimos 2 dias de que o Lucas Perry estava apalavrado, né, conversado com o São Paulo aí por uma renovação, na época que ele estava ali indo para o Náutico, ou já estava no Náutico, né? Foi emprestado primeiramente para o Náutico e depois o Botafogo pegou ele livre de contrato, né? Vamos lembrar disso. E que desse contrato apalavrado que estava Lucas Perry e São Paulo e Lucas Perry, o São Paulo teria esquecido de enviar este contrato. Ou seja, o São Paulo conversou salário, tempo de contrato, talvez luvas mesmo que pequena, por se tratar de um jogador da base que tinha atuado poucos minutos, mas que poderia ter potencial. Afinal, estamos falando de um cara de 20 e poucos anos, né? Não um cara de 30.
o São Paulo teria supostamente esquecido de mandar o contrato, cara. Eu ainda vou coringar com o São Paulo Futebol Clube, anotem as minhas palavras, eu ainda vou ficar mais maluco do que vocês já dizem que eu sou. Mas, gente, como eu falei no início do vídeo, né? Todo mundo agora quer ser pai de criança bonita, todo mundo quer ser defensor de Lucas Perry. Vamos lembrar que na época do Hernan Crespo, ele chegou ali a ter 2, 3 oportunidades de atuar, tinha atuado um outro jogo antes disso. Acho que o Lucas Perry não deve ter 10 jogos pelo profissional de São Paulo. Sim, rapaziada, para um time que deu 1 ano pro Nenes, 1 ano pro Sidão, alguns meses pro Renan Ribeiro, deu oportunidade pro Volpe, deu oportunidade pro Jandrei, deu oportunidade pro Felipe Alves. É revoltante você ver hoje o cara se destacando no Botafogo e não ter tido um lazarento lá dentro para ver nos treinos, para ver nos jogos da base, para ver talvez em jogos treinos lá dentro o time titular contra o time reserva, ver potencial no cara para segurar ele aí. Porque não é que ele chegou no Botafogo, alguém soltou uma mágica lá e o cara começou a catar tudo. Não é assim que funciona. O cara já demonstra algum potencial. É óbvio que com o treinador certo, no caso dele, o preparador de goleiro certo, tudo pode ficar mil maravilhas. Mas vamos supor aqui, rapaziada, vamos voltar pro ano passado, em 2022. O São Paulo emprestou o Lucas Perry pro Náutico, o que eu acho corretíssimo. O jogador precisa de rodagem, como o São Paulo fez agora com o Thiago Couto. Emprestou pro Juventude, mas o que fez antes? Renovou o contrato do cara. Pode ser que o Thiago Couto vire goleiro de 4ª divisão? Pode. Pode ser que o Thiago Couto chegue na porcaria do Barcelona. Futebol tem nessas coisas. Tudo pode dar certo, o cara pode engrenar na carreira. Como eu falei, no futebol existem diversos efeitos borboletas, efeito Mandela, efeito chame do que quiser. Então, eu acho correto você emprestar pro Náutico, ainda mais pro Náutico, que é um time que tem torcida, vai ter pressão, vai ter cobrança, vai ter toda aquela coisa. Forja um pouquinho do... Forja, não é nem forma, né? Forja um pouquinho do caráter do cara. Pô, se ele for mal, a torcida vai cornetar, né? Se ele acha que ele pode dar certo no São Paulo, ele tem que dar certo no Náutico. Como eu citei, por exemplo, ontem, o exemplo do Hernanes, que foi emprestado pro Santo André antes de dar certo no São Paulo. Então você emprestar pro Náutico sem renovar o contrato, emprestar sendo que o cara poderia ser o melhor goleiro do campeonato estadual e ficar livre, é amadorismo, é incompetência, é burrice. Porque, suponhamos aqui, Lucas Perry é o melhor goleiro do primeiro semestre do futebol nordestino, do futebol pernambucano. Vai aparecer um interessado. Pode ser da Série A, pode ser da Liga Alemã, pode ser da Liga Ucraniana. De algum lugar pode aparecer interessado se o cara se destacar. Futebol é extremamente globalizado hoje. Um olheiro do Mentalist da Ucrânia, do Shakhtar Donetsk, do Spartak Moscou, de qualquer canto do mundo, da Premier League, de qualquer lugar pode falar, pô, esse goleiro aqui jovem que era da base do São Paulo tá se destacando. Vamos ligar pro São Paulo e perguntar qual que é o preço, que ele tá emprestado aqui, talvez eles não queiram. Ah, o preço é 1 milhão, é 5 milhões. É um X-Bacon e uma coca de garrafa de vidro, que é a melhor que tem. Beleza, aí você vende, você faz algum dinheiro com o cara que você formou, que você gastou toda a grana na formação, toda a grana no salário, toda luvinha que ele colocou quando ele tinha 16 anos na base. Isso se paga assim. Só que não, no São Paulo o cara sai de graça para um grande adversário aqui do Campeonato Brasileiro que está fazendo uma belíssima campanha, que é o Botafogo, candidato ao título brasileiro, e o São Paulo não viu R$1 do investimento que fez a vida toda no goleiro Lucas Perry. Bom, rapaziada, é isso. Eu sei que esse final de vídeo foi revoltante, mas não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que eu pedi para vocês no começo de vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar tudo que você pensa sobre Jonathan Calleri e também toda essa situação do Lucas Perry, que, como eu falei, pode ser que ele também só faça uma grande temporada e suma. Aconteceu com vários jogadores aí, pode ser que ele só se destaque esse ano e nunca mais se destaque de novo, como pode ser um goleiro de seleção brasileira, não se sabe. Mas a única certeza é de que o São Paulo não viu R$1 disso tudo. Tamo junto, rapaziada, e como sempre, vamos São Paulo. Se tudo der certo, 0 a 0 amanhã contra o Palmeiras. É nóis!